Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 60 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso de epistemologia ou tomo módulo 2, desde a aula 21. Da aula 21 até a presente aula, epistemologia, módulo 2, porque o módulo 1 foi introdução e fundamentos de filosofia, da aula 1 até a aula 20. Da aula 1 à aula 20, introdução e fundamentos de filosofia. Joia? Bom, já aparece para você na tela o conteúdo. O conteúdo da aula de hoje já aparece para você, da aula 60. O Vale Tudo de Feyerabend. Paul Feyerabend. Bom, vale tudo. O que seria isso? Anarquismo epistemológico é o outro nome que ele recebe. Anarquismo metodológico é o outro nome que ele pode receber. Epistemologia anárquica é outro nome. Contra o método, inclusive é o nome do livro dele. Anything Goes é o outro nome que recebe aí o Vale Tudo. Que na verdade o Vale Tudo é justamente essa tradução aí em inglês. Anything Goes. Bom, vamos em frente. E o que seria esse Vale Tudo? Ainda com uma ponta lá na filosofia da ciência, né? Estamos aqui em epistemologia. Bom, anarquismo epistemológico ou anarquismo metodológico ou contra o método ou anything goes, essas expressões significam, pessoal, o vale tudo. Vale tudo. Mas o que seria o vale tudo? Não tem nada a ver com aquele negócio de luta lá que a gente vê, não, tá? Tem nada a ver com aquilo, não. Bom, mas é uma teoria filosófica com foco na oposição ao método científico. Como assim? É isso mesmo. Anarquismo nesse sentido. Ainda que, veja só, não há uma predileção dessa corrente filosófica para o que se chama de anarquia, né? A corrente política que se chama anarquia. Não. Aqui a anarquia, o sentido de anarquismo é uma espécie de realmente anulação, de assim, oposição ou de resistência, mas resistência ao método científico. Resistência ao método científico. Ok, pessoal? Por entender serem limitados todos os conceitos, metodologias ou termos utilizados pela humanidade, incluindo o que? A ciência. E nisso só haveria desenvolvimento humano ou progresso científico se o cientista fosse livre para inventar. Então, pessoal, o vale tudo ou o anarquismo epistemológico, o foco dele é se opor à fórmula de bolo pronta do método de investigação, do método científico. Então, veja só, a maneira de investigar, o método de se investigar, o método epistemológico utilizado na investigação, é justamente isso que essa corrente filosófica é contra. Tranquilo? Para o progresso científico, se o cientista, para ele, né, o filósofo, a ciência, no mesmo sentido de sistema epistemológico ou metodologia, não deveria se aplicar a criar um método. Não. O objetivo dela não é criar um método ou impor regras escritas para a sua investigação. Não. Tá? Mas o papel dela, ou seja, da ciência, seria conferir maior liberdade aos cientistas com suas próprias lógicas de pesquisa. Joia? Então a ideia, pessoal, no anarquismo, que anarquia não tem a ver com liberdade, de alguma forma? Sim. Então o anarquismo epistemológico, a ideia é essa, é liberdade
na utilização da metodologia epistemológica, da metodologia de pesquisa científica. É essa a parada. Esse é o cerne da coisa. Beleza? Mas vamos em frente. O vale tudo significa o anárquico necessário, expressão minha. Seria necessário, tá? Seria necessário, o próprio Feyerabend utiliza essa expressão do necessário, a questão de ser necessário haver essa oposição, necessário haver essa contradição, necessário haver esse questionamento do método científico. Porque deixar, pessoal, a ciência é muito estável, muito quietinha, muito, sabe, sem indagação, tende a erro, né? Tende a erro. Então significaria o anárquico necessário em favor do quê? Do progresso. Em favor do progresso. Seria como se fosse colocar necessariamente, né? Necessariamente uma espécie de anarquia, ou seja, um vale tudo, colocar para rolo, vamos dizer assim, a pesquisa científica, para que ela o quê? De alguma forma prosperasse. Muito interessante aí essa corrente filosófica. Tá com o teu café aí? Não por uma fixação de regras, mas não por uma fixação de regras, mas caracterizado por sua pluralidade. Então, características aí que seria da ciência, sabe, pessoal? Que ela deveria ter isso, adaptabilidade, a pesquisa científica, a metodologia da ciência, ou epistemológica, deveria ter essas características. Flexibilidade, liberdade científica ou liberdade metodológica. Você está entendendo até agora, tranquilo? Seria esse o único princípio, método que pudesse ser o quê? Defendido. Essa questão da liberdade. Ou seja, o vale tudo, para ele, é o único método a ser o princípio, a ser o quê? Defendido. Nessa concepção, um método epistemológico vai explicar a mesma coisa que eu expliquei. Vou explicar de novo. Ó. O conhecimento científico não ocuparia um status intangível, imutável, absoluto de um Deus. Então a ciência agora ela deve ser teificada. Não. Ou de um sumo sacerdote. Não. Apto a engaiolar ou deter os cientistas, pois afinal de contas não haveria nenhum outro método sequer que não tenha contido ou inibido o progresso científico. Então, para essa corrente filosófica, pessoal, ele já observou que praticamente todos os métodos científicos, de alguma forma, deteram o progresso da ciência como um todo. Joia? O objetivo aqui é o progresso, né? E não o método em si. O foco do vale tudo não é o método, mas sim o progresso. Por isso anarquia. Vou colocar aqui, ó, o vale tudo, aqui, ó, vale tudo de Feyerabend, vale tudo. Filósofo contemporâneo. O foco aqui não vai ser, veja, o foco aqui vai ser o progresso, não o método. Progresso. Não, fiz umas limpezas no computador, tá lendo devagar um pouco aqui. Não o método. Ele está relendo aqui a memória, né? Não é o método. Beleza, pessoal? Não é o método, mas sim o progresso da ciência. Bom, vamos continuar. Vamos em frente. Continuando, prosseguindo aí. Apto a igual lá, pá. Nesse sentido, Antissérie e Reale colaboram com a gente, os dois autores, no seguinte, ó, portanto, Feyerabend propõe a tese segundo a qual violações das normas do método não são dado de fato, mas são necessárias, ó, violações
Violações das normas do método são necessárias para o progresso científico. Violações das normas do método são necessárias para o progresso científico. Entenderam isso? Vamos em frente. Aí do próprio livro Contra o Método, do Feyerabend. Vamos ver então. Há um único princípio que pode ser definido em todas as circunstâncias. Um único princípio, esse vale tudo aí, ó, que pode ser definido em todas as circunstâncias e todas as fases do desenvolvimento humano. O princípio é o vale tudo. Olha, há circunstâncias nas quais é aconselhável introduzir, elaborar, defender hipóteses que contradizem resultados experimentais. Então, a hipótese que vale a pena contrariar esses resultados experimentais, bem estabelecidos e universalmente aceitos. É aquela coisa da ciência ser, de alguma forma, que ele está usando o extremo, o anárquico, né? O anarquismo epistemológico é necessário tanto para o progresso interno da ciência, quanto para o desenvolvimento da cultura e o seu conjunto. Beleza? Então ele é necessário tanto para o progresso da cultura, quanto também da própria ciência. Vamos em frente? O que tem mais aí pra gente? Bom, assim denotaria arrogância, presta atenção, a ciência denotaria, no quem? A ciência, né? Denotaria arrogância, ideologia, autoritarismo e dogmatismo, o julgamento, negação, condenação por parte da ciência de um assunto que ela mal conhece ou desconhece. Cara, vamos lá, nós estamos na época contemporânea aqui de filosofia. Não foi assim na Idade Média, né? O que não sabia, e lá não era nem ciência, mano. Lá justamente se fazia o contrário. Você vê que quanto mais arbitrário for, né? Quanto mais aquele bloco monolítico, quanto menos se pensar em ciência, mais ela vai estar fadada a atender para o senso comum, para o mito, para a religião, para outros sistemas que, né, só atrapalham. Bom, exemplo aí, a astrologia, exemplo de livro, exemplo de fonte bibliográfica. Cientistas criticam, mas sem saber a fundo o que significa. Pessoal, será que os astros, né? Há passagens até no Evangelho, cara. Um dia lá a estrelinha estava em cima lá do berçário lá do Cristo. Uma coisa incrível aquilo. Então, poxa, há um significado no todo, né? Há um significado no todo. O todo há um significado, né? Nós fazemos coisas aqui e o todo recebe de uma forma, né? Se eu planto hoje aqui afeto hoje aqui, amanhã eu vou colher afeto, cara. Se eu planto aqui raiva, desconfiança e por aí vai, amanhã vai ter isso. Se eu planto aqui coisas ruins, amanhã eu vou ter lá coisas ruins. Legal? Muito bem, exemplo 2 é a incomensurabilidade. Ou seja, não há uma medida comum, não havendo medida comum, não havendo correspondência entre dois sistemas científicos, pode, em algum momento, haver um ponto ali de interseção entre eles. Por exemplo, aqui, o exemplo que nós vimos, inclusive, nas aulas anteriores, na aula passada, a teoria da gravitação do Newton e a relatividade do Einstein. Vamos ver aqui, olha só, eles vão encontrar um ponto de convergência, cara. Eles vão encontrar um ponto de convergência, em algum momento eles encontram um ponto de interseção, em algum momento eles se encontram, porque as duas teorias se aplicam. A do Einstein, mais moderna, acabou sucedendo aí a do Newton, que é menos moderna, não é? Aqui a do Isaac Newton, teoria da gravitação, e aqui a do Einstein. Mas as duas, nesse tempo contemporâneo, nessa contemporaneidade que nós estamos, coexistem.
As duas fórmulas que eu mostrei para você na aula passada coexistem, as duas se aplicam. Lembra que uma eu utilizei um fator, outro não, e por aí vai, tem muito mais coisa ali, né? Bom, então é isso. Beleza? Vamos em frente. Faz essa questão aí de concurso. Segundo Paul Feyerabend, epistemologia se opõe à oposição autoritária e totalitária da ideologia científica. Com relação a esse assunto, veja, ele se opõe ao sistema científico, pessoal. Ele se opõe à própria ciência. Muito doido isso. Olha a força da filosofia, cara. Questiona a própria ciência, a maneira de se fazer ciência. Por isso, filosofia da ciência, que a gente acaba aqui, de alguma forma, estudando num ramo mais geral, que é a epistemologia. Né? Lá na filosofia da ciência, aprofunda mais. Né? Na filosofia da ciência, vai um pouco mais a fundo nessas questões de filosofia da ciência. Mas aí, esse aqui é suficiente. Inclusive, esse autor é muito raro cair na prova, né? Bom, mas vamos lá. E aí? Qual questão? Ficou bem tranquilo com essa aula, né? Com essa aula aí, precisa nem ler isso aí, né? Acho que tu bateu o olho e tu já viu, né, cara? Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Em relação a ele, o autor tem uma oposição dogmática com relação à física. Ele se opõe dogmaticamente, não, ele é contra o dogmatismo. Então isso aqui não existe. Ele é contra o dogmatismo. Né? Justamente essa anarquia é para se opor ao dogmatismo. Então isso é falso. Defende o método cartesiano. Cara, ele virou Descartes, ele virou René Descartes. Isso é época moderna da filosofia. Isso é filosofia moderna. Pelo amor de Deus, pessoal. Nada a ver. Eu falei isso para você aqui? Não. Defende a teologia. Caraca, meu. Que a gente está falando de ciência. Tem nada a ver com teologia. Questão boa, né? Numa banca até famosa, mas, pô, é pra... Agora, posiciona-se contra o método por não concordar com a imposição de normas de fora da própria lógica do que? Da pesquisa. Normas que venham de fora do que? Do próprio do trabalho que o cientista está desenvolvendo ali na sua pesquisa. Por isso ele vai ser contra o método de maneira geral, utilizando o vale tudo. Ou seja, a anarquia epistemológica. Gostou aí do Feyerabend? Muito bem, te aguarda lá. Veja só, 10 questões na primeira rodada de simulados, 10 questões na segunda, as duas corrigidas em PDF e videoaula. Vai vendo, cara. Isso é uma obra de arte. Esses dois simulados aí estão maravilhosos. Você pega aí, você esburaca 20 pontos no edital de filosofia, com aulas mais resumidas, aulas mais sintetizadas. Beleza? Se quiser se aprofundar em grandes questões da filosofia, eu tenho 3 pontos aqui lançados, 3 módulos, que é felicidade, bem e o mal, intuição e amor e paixão. Eu tenho 3 módulos não, tenho 3 cursos lançados. Módulos não, estou com módulo na cabeça. 3 cursos lançados, que é felicidade, bem e o mal, intuição e amor e paixão. Se quiser contribuir com o meu site, o Pix é esse. Se quiser contribuir com o meu serviço, com o café, com a manutenção, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Joia? Se conhece alguém que queira caminhar nos primeiros passos da matemática, eu me despedi da matemática, né? E lancei esse mini curso aí de matemática para concursos. Valeu? Essa foi a aula de hoje, aula de número 60, vale tudo, do Feyerabend. Paul Feyerabend. Um abraço a todos, fique com Deus, cara. É bom demais ter você aqui, foi bom demais ter você aqui. Curte aí, deixa o seu like, compartilha pro teu coleguinha que tá estudando. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus.
Vou me despedindo, vou aqui desligando. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.